Fim de ano é época de contratações temporárias. Apesar do nome, elas podem acabar rendendo uma vaga definitiva no mercado de trabalho. Mas para que isso aconteça, o empenho deve ser grande, especialmente nessa época de crise econômica. No quadro Carreira e Sucesso, vamos dar dicas agora para quem conseguiu um trabalho temporário, mas precisa mesmo de um emprego definitivo. Por isso, vamos conversar ao vivo com o coach Luciano Zanqueta. Bom dia, obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Eu que agradeço. Bom dia, amigos da Record. Qual que é a probabilidade de um emprego temporário se tornar definitivo? Isso depende principalmente dos comportamentos e da performance do colaborador, do funcionário. Para isso, precisa-se de comportamentos diferentes de comportamentos oferecidos, na maioria das vezes, para as pessoas que já estão ali há muito tempo. O cargo temporário, ele é um cargo mais específico, porque é preciso que se aprenda com mais velocidade, com mais rapidez, haja vista que ele vai competir com pessoas que estão na organização há muito mais tempo que ele. Então, é preciso alguns comportamentos mais estratégicos. Pois é, sobre essas estratégias, vocês coaches dizem o seguinte: é preciso que esse empregado temporário conheça as regras da empresa. Que regras são essas? E conhecer essas regras com quem da empresa? Primeiro, é importante que se busque a fonte segura para se conhecer as regras. Os recursos humanos, o seu gerente, o seu supervisor, o gestor, para que ele realmente conheça as regras da empresa relacionadas à sua missão, visão, valores, o que a empresa espera dele. Em relação à jornada de trabalho, que horas ele deve se apresentar para o trabalho, em relação à forma que ele deve se vestir, lembrando que o corpo fala, né, Antônio? Então, como é que ele deve se vestir, o uniforme sendo usado adequadamente, cabelos cortados, barba parada, sapatos limpos, no caso das mulheres, maquiagem, enfim, qual é a imagem que ele está oferecendo à empresa. Então, conhecer as regras da empresa, missão, visão, valores, são muito importantes para que ele se destaque em relação aos outros profissionais mais antigos. O empregado temporário também deve conhecer tarefas da empresa. Quais são elas? Fundamental, é importante que se escreva quais são as tarefas, a rotina básica do dia a dia que ele deve executar. Por exemplo, um vendedor, o que a empresa espera dele como vendedor? Quais são todas as atividades que correspondem ao cargo dele? O que compõe o cargo desse vendedor? E para isso ele pode contar não apenas com o seu gestor, mas também procurar se aconselhar com aquele vendedor de destaque. Procure saber qual é o melhor vendedor da empresa, em quantidade e qualidade, e se aconselhe com ele, porque ele já tem o caminho das pedras. Então, coloque isso no papel e conheça qual deve ser a sua rotina para que você tenha destaque. Vocês, coach, também dizem o seguinte, que é preciso que esse empregado temporário conheça os processos da empresa, até para não confundir com o processo judicial. O que é esse processo na empresa? O processo é importante que o colaborador tenha uma visão sistêmica, ou seja, ele conheça a empresa como um todo. Então, eu vou dar um exemplo prático de processo. Um vendedor precisa saber, desde o momento da prospecção do cliente, da primeira abordagem com o cliente, tudo que vai acontecer até o momento que o cliente recebe o serviço ou produto ou mercadoria, enfim. Então, o que vai se passar? Quais são todos os processos desse atendimento que compõem o atendimento da venda? Então, ele vai passar pelo departamento de crédito, quais são os processos do departamento de crédito, como é que deve ser aprovado, o crivo de crédito, etc. Então, é importante que ele conheça a empresa, tenha uma visão sistêmica para que ele consiga dar as tratativas necessárias no caso de algumas anomalias ou no caso de alguma necessidade. Outra estratégia do empregado temporário, ter metas. São metas individuais ou coletivas na empresa onde ele trabalha? As metas, tanto individuais quanto coletivas. Se a empresa não oferece a você metas, se ela não te informa quais são as suas metas, busque então você, fundamentado na sua rotina, que você já escreveu, estabelecer metas. E divida essa meta pela quantidade de dias que você vai trabalhar. Por exemplo, um colaborador trabalhando 20 dias com uma meta de R$200 mil mês. Um exemplo de um vendedor. Então, é importante que ele divida isso e ele saiba que por dia ele tem que vender 10 mil. Se ele não vendeu 10 mil hoje, vendeu 9, esses outros 1.000 tem que ser dissolvido no próximo dia e a meta dele aumenta. Então, o acompanhamento é onde a maioria das empresas e profissionais erram. Estabelecer metas quantitativas e qualitativas e fazer um acompanhamento rigoroso, para e passo, todos os dias em relação ao atingimento daquela meta. O empregado temporário também tem que ser proativo. O que é isso? Proatividade, no sentido de não esperar com que o seu líder dê a ele as atividades para que ele faça. É importante que, se for errar, erre por ter feito, mas não por não ter feito.
Então é importante que não se fique na passividade, isso é muito comum no mercado. É importante que o profissional busque aquilo que ele precisa fazer, é importante que ele procure não ficar parado. Enfim, a regra é essa, é não ficar parado. Se você entrou das 8 às 18 horas, está numa jornada de trabalho, se você está parado, precisa acender uma luz vermelha na sua cabeça dizendo o seguinte: eu estou aqui e preciso dar um passo em direção ao atingimento da minha meta. Ficar parado não dá. Isso até água parada dá dengue, né, Antônio? Não pode. Agora, apesar desses seus conselhos aqui, vamos imaginar que todos os empregados temporários estão assistindo essa entrevista e depois vão colocar isso em prática, essas estratégias. Como que a empresa escolhe aí os melhores para serem efetivados? Com certeza fundamentado em resultados, né? Porque as empresas hoje, especialmente diante do cenário que nós estamos vivendo, político, econômico, as empresas hoje mais do que nunca estão focando, dando prioridade para aqueles funcionários que dão resultado. Então, resultado quantitativo, mas resultado qualitativo também. Ah, eu vendo muito, tudo bem, mas qual é a qualidade dessa venda? Ah, eu vendo muito, mas eu não respeito os processos. Eu vendo muito, mas eu não tenho trabalho em equipe. Então, é focar o resultado em relação ao atingimento de metas. Isso, com certeza, fará com que você tenha destaque. Essas estratégias, elas servem também para quem já conquistou o emprego efetivo, ou seja, você já foi empregado, carteira assinada, tudo bonitinho lá. Continuar com essas estratégias também é importante? É importante, na verdade, é importante que se faça essa e outras também, né? Porque hoje, se você que está efetivado num trabalho, que já tem um cargo, que já trabalha há anos na empresa, se você entrar na zona de conforto, especialmente nessa época do ano, onde a empresa está contratando novos temporários, e em janeiro terá que fazer talvez uma readequação de cargo, cuidado porque você pode perder a sua vaga para o temporário se ele tiver estratégia de comportamento diferente da sua, né? Então, faça sempre diferente para ter resultados diferentes. Se você fizer igual, os resultados sempre serão os mesmos. Então, você que está efetivado, procure fazer a diferença. Essas regras, essas estratégias valem também para estagiários? Para estagiários. Esses comportamentos são comportamentos básicos de um profissional, né? Então o estagiário também precisa ter meta, precisa conhecer a missão, a visão, os valores da organização. O estagiário, os comportamentos são os mesmos de um trabalho temporário, porque é um trabalho temporário. Obviamente, muda-se ali a questão da legislação, etc., mas o estagiário também ficará um tempo naquela organização. É importante que ele aprenda mais rápido do que os outros. Muito obrigado, até semana que vem. Eu que agradeço e até semana que vem.